Os times da região já começam as suas preparações visando os campeonatos deste ano e você vai ver também. Uma vacina específica contra a variante Omicron deve ser necessária para combater a cepa. O Ministério da Saúde diminuiu a quantidade de dias da quarentena de quem é positivado com Covid. Agentes de saúde estão sendo capacitados para a vacinação de crianças contra a Covid-19. Pequenas e médias empresas inscritas no Simples Nacional e no MEI vão poder fazer renegociação de dívidas. O Criciúma segue a sua semana de apresentação e preparação da equipe. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022, tempo quente em todo o sul catarinense. Uma vacina específica contra a variante Omicron deve ser necessária para o combate da cepa. A Pfizer já está desenvolvendo uma nova versão do imunizante. O cenário mais favorável para combater a variante Omicron é com uma vacina específica para essa nova cepa. A Pfizer, junto com a sua parceira BioNTech, já está trabalhando em uma nova versão da vacina contra a Covid, redesenhada especificamente para a variante Omicron do novo coronavírus, que é de rápida disseminação. O laboratório espera que o imunizante esteja pronto para ser lançado até março. A Pfizer também pensa em uma vacina anual contra a Covid para a maioria das pessoas e para alguns grupos de alto risco, as vacinas podem ser com maior frequência. Segundo o laboratório americano, a esperança é que se tenha uma proteção muito melhor, principalmente contra infecções, já que a proteção contra as internações e doenças graves é satisfatória com a vacina atual, desde que a pessoa receba a terceira dose. E o Ministério da Saúde diminuiu a quantidade de dias para aquelas pessoas que apresentarem exame positivo para a Covid-19 ficarem em quarentena. O Ministério da Saúde decidiu reduzir de 10 para 7 dias o período recomendado de isolamento para pacientes com Covid-19. A nova recomendação do governo foi anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga. Caso não haja mais sintomas no 7º dia, a pessoa pode sair do isolamento. Existe ainda uma possibilidade de encurtar ainda mais o tempo. Caso no 5º dia o paciente não tenha mais nenhum sintoma respiratório, não apresente febre e esteja 24 horas sem usar medicamentos antitérmicos, ele pode fazer um teste rápido de Covid-19 e vai ser liberado da quarentena se o teste der negativo para o vírus. Já se o teste der positivo, o paciente deve aguardar até o fim dos 10 dias de isolamento. Para quem chegou ao 7º dia e ainda estiver com sintomas do vírus, a recomendação é manter o isolamento no mínimo até o 10º dia e sair apenas quando os sintomas acabarem. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, essas medidas de isolamento são aplicadas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nós fazemos isso em sintonia com as principais autoridades sanitárias do mundo. Aqui registro que essa é uma posição semelhante à do CDC americano, ao do sistema de saúde inglês. Então, sempre buscando a melhor evidência científica e um trabalho forte de uma equipe que trabalha unida e em sintonia. Na avaliação de Queiroga, a redução da quarentena é adotada devido ao avanço da vacinação no Brasil. Além disso, o governo tem se baseado no número de óbitos, que não tem aumentado na mesma proporção da contaminação pela variante Omicron do novo coronavírus. E os agentes de saúde capacitados estão recebendo treinamento virtual para todo o país através do Ministério da Saúde para a vacinação para as crianças contra a Covid-19. As equipes de saúde que trabalham na vacinação estão recebendo treinamento virtual do Ministério da Saúde para que não haja dúvidas sobre os procedimentos relacionados à imunização das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.
No Distrito Federal, o treinamento virtual começou na sexta-feira com os coordenadores e membros da área técnica e segue ao longo da semana com os responsáveis técnicos das salas de vacinação. No Rio de Janeiro, as equipes de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde participaram da capacitação nesta segunda e terça-feira. Em Macapá, o treinamento foi realizado nesta segunda-feira. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde do município, Cleverson Siqueira, 56 profissionais da capital amapaense foram treinados virtualmente e estão aptos a aplicar as doses da vacina pediátrica. Em Porto Velho, capital de Rondônia, um grupo de coordenadores recebeu as orientações do Ministério da Saúde sobre os procedimentos que devem ser adotados nas salas de vacinação. Eles serão multiplicadores de informações às equipes que fazem o trabalho na ponta. A previsão é que a vacinação comece com as crianças de 11 anos e as imunossuprimidas. Depois, seguirá o atendimento por ordem decrescente de idade. No Amazonas, o treinamento foi realizado com as equipes do estado e as informações serão repassadas aos municípios e demais localidades. Segundo a comunicação do estado, a exigência do governo federal é que haja treinamento completo de todas as equipes que trabalham na vacinação. A enfermeira do Programa Nacional de Imunização no estado, Josi Dias, explica a importância do curso para garantir o compartilhamento das informações e evitar erros na vacinação. O treinamento realizado pelo Programa Nacional de Imunização junto com o laboratório Pfizer apoiou o estado do Amazonas com relação a todo o trabalho que deve ser realizado com a vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos, observando todas as especificidades que ela tem, e com isso podemos também estar embasando toda a nossa estrutura de recebimento da vacina e de distribuição para facilitar o trabalho dessa campanha que está iniciando agora esse mês. Também é importante lembrar que todos os municípios também terão oportunidade, a partir de hoje à tarde, de fazer esse mesmo treinamento com turmas hoje, amanhã até quinta-feira, e aqueles municípios que não puderem ou não conseguirem devido à dificuldade de acesso, o estado vai estar montando também treinamento específico para que eles consigam entender toda essa diferença entre a Pfizer do adulto e adolescente e o da criança, para que nós possamos fazer uma campanha com qualidade e manter toda a estrutura que temos trabalhado até o momento. Segundo a Pfizer, o primeiro lote de vacinas pediátricas com 1,2 milhão de doses chega ao Brasil nesta quinta-feira por volta das 3h30 da manhã no aeroporto de Viracopos. A farmacêutica informou ainda que aumentou a previsão de doses para o mês de janeiro de 3 para 4,3 milhões. A expectativa é que as 600 mil doses a mais sejam entregues na última semana de janeiro. Assim que as vacinas chegarem, serão distribuídas de acordo com a quantidade de crianças que moram em cada estado. Devido à concentração demográfica, o Sudeste receberá a maior porcentagem de vacinas, 39,18%. Na sequência, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O Ministério da Saúde ainda espera receber da Pfizer 7,2 milhões de doses de vacinas em fevereiro e 8,4 milhões em março. Para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, o imunizante utilizado será exclusivamente o da Pfizer, com rótulo laranja, diferente do utilizado em adultos e jovens acima de 12 anos. Os pais devem acompanhar os filhos e verificar se a vacina utilizada é a correta. O esquema vacinal para as crianças é composto por 2 doses com intervalo de 8 semanas. A seguir, depois do impasse, os microempreendedores individuais poderão renegociar dívidas?
após o presidente Jair Bolsonaro vetar o refis para microempresas e pequenas empresas, a inscrita nos Simples Nacionais e também os microempreendedores individuais ganharam uma nova chance no novo programa para renegociação de dívidas. O Ministério da Economia divulgou nesta terça-feira como funcionarão as duas formas de regularização de dívidas das empresas do Simples Nacional e de microempreendedores individuais, MEIs. Em ambos os casos, a entrada será de 1% do valor da dívida e as parcelas mensais mínimas serão de R$ 100 no caso das empresas e de R$ 25 no caso dos MEIs. A primeira das opções é o programa de regularização do Simples Nacional, em que a entrada de 1% pode ser dividida em até 8 vezes. Já o restante poderá ser parcelado em até 137 vezes, com descontos que podem chegar a 100% de juros, multas e encargos legais. Mas os descontos ficarão limitados a 70% do valor total do débito. A segunda opção é a transação do contencioso de pequeno valor do Simples Nacional. Nesse caso, a entrada de 1% será dividida em 3 parcelas. O restante da dívida poderá ser parcelado em 9, 27, 47 ou 57 meses, com descontos respectivamente de 50%, 45%, 40% ou 35%. A transação do contencioso de pequeno valor vale para dívidas inscritas até 31 de dezembro. O valor dessa dívida precisa ser menor ou igual a R$ 72.720. Nesse caso, a adesão não depende de análise da capacidade de pagamento do contribuinte. Os pedidos de seguro-desemprego no país diminuíram, de acordo com o CAGED, no último ano. Os pedidos de seguro-desemprego registraram uma queda de 10,2% em 2021 em relação ao ano anterior, marcado pelo início da pandemia de Covid-19. No ano passado, foram 6.080.000 requerimentos e em 2020 foram 6.780.000. Apesar de os números terem voltado ao patamar da pré-pandemia, os últimos 2 meses de 2021 tiveram alta. Em dezembro, houve 484.000 solicitações, um aumento de 13% sobre o mesmo período de 2020, com quase 426.000. Mas o recorde de requerimentos foi registrado em maio de 2020, com mais de 960.000 pedidos. Os números são divulgados pelo painel de informações do Seguro-Desemprego do Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o governo federal, o resultado reflete o esforço para a manutenção dos empregos no Brasil. De acordo com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no acumulado de janeiro a novembro de 2021, o saldo é de aproximadamente 3 milhões de vagas de emprego criadas. Mas mesmo com a melhora dos índices, o desemprego se mantém alto. Segundo o IBGE, o trimestre encerrado em outubro tinha 12.900.000 pessoas fora do mercado de trabalho. E de acordo com o IBGE, o índice da inflação acabou fechando com média histórica. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, perdeu ritmo em dezembro e variou 0,73%. Apesar do resultado menor, o Índice Oficial de Preços terminou 2021 no maior patamar desde 2015. Segundo o IBGE, o IPCA fechou o ano com alta de 10,06%. O aumento da inflação foi ainda menor que o esperado por analistas financeiros, mas representa quase o dobro do teto da meta estabelecida pelo governo para 2021, de 5,25%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que calcula a inflação das famílias com rendimentos de até 5 salários mínimos, fechou o ano passado com alta de 10,16%, acima dos 5,45% registrados em 2020. Os grandes vilões da inflação continuaram os mesmos: os combustíveis e a energia elétrica. A escassez hídrica desde setembro levou a cobrança adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos na tarifa.
A alta no preço dos combustíveis fez com que o grupo de transportes tivesse a maior variação de preços ao longo do ano passado, de 21,03%. Os destaques foram para a gasolina, que acumulou alta de 47,49% em 2021, e o etanol, que subiu 62,23%. Outro destaque nos transportes foi o preço dos automóveis novos e usados, motivado pela falta de alguns componentes na cadeia produtiva do setor. A seguir, Próspera já sabe quem vai enfrentar na primeira rodada do Catarinense. Próspera já sabe quem vai fazer a sua estreia no Catarinense da Série A esse ano. E não vai ser dentro de casa, não. A Federação Catarinense de Futebol desmembrou no início da semana as 11 rodadas do Campeonato Catarinense. O único representante da região é o Próspera, que vai até Camboriú no sábado, dia 22 de janeiro, enfrentar os donos da casa às 4h30 da tarde no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Além do time da raça, o sul catarinense será representado pelo Hercílio Luz de Tubarão, que estreia no domingo, dia 23, às 11 horas da manhã, no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão. O Campeonato Catarinense será disputado por 12 equipes: Próspera, Hercílio Luz, Figueirense, Concórdia, Marcílio Dias, Juventus, Chapecoense, Camboriú, Barra, Avaí, Brusque e Joinville. O regulamento da primeira fase será de confrontos em único turno. Os 8 primeiros avançam para o mata-mata, enquanto os 2 últimos serão rebaixados à segunda divisão. Já as quartas de final, semifinal e final serão disputadas em partidas de ida e volta. Só uma informação, falando ainda do Campeonato Catarinense da Série A, Chapecoense teve os treinos suspensos essa semana devido à onda de Covid que atingiu o elenco. Portanto, essa semana o time de Chapecó não treina porque de todo o elenco, 19 pessoas testaram positivo. Agora, falando do Tigre, o Criciúma segue a semana de apresentação da equipe. O elenco apresentou, está passando por uma série de exames durante a semana. O elenco do Criciúma iniciou os trabalhos da pré-temporada para 2022. O primeiro encontro do ano entre os atletas e a comissão técnica ocorreu na tarde da segunda-feira no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni. Os atletas realizaram os exames de suave nasal para a detecção da Covid-19 e influenza. Na sequência, participaram de uma reunião no auditório do CT, onde o presidente Anselmo Freitas e o executivo Juliano Camargo, mais o técnico Cláudio Tencati, conversaram com o grupo. Durante a semana serão realizados exames laboratoriais, avaliações nutricionais, psicológicas, fisioterapeutas, técnicas ortopédicas, além da avaliação isocinética do Centro de Condicionamento da Clínica de Fisioterapia, que é parceira do Tigre. O técnico Cláudio Tencati, juntamente com a comissão técnica, tem utilizado os intervalos entre as avaliações para passar aos atletas separados em grupos um estudo de modelo de jogo para a temporada. O Grupo Carvoeiro se apresentou e vai disputar a Copa do Brasil esse ano, o Campeonato Brasileiro da Série B e a segunda divisão do Campeonato Catarinense. E agora vamos a um giro de informações pela nossa região. Os trabalhadores do Hospital São Marcos de Nova Veneza retomaram as atividades após o pagamento de salários atrasados. Na manhã de terça-feira, os servidores iniciaram uma paralisação por conta de atraso na quitação da remuneração referente ao mês de dezembro de 2021. Os servidores de urgência e emergência não foram afetados. Horas depois do início da manifestação, o Instituto Maria Schmidt, responsável pela gestão do hospital, emitiu uma nota garantindo os pagamentos e isso foi realizado no final da tarde de terça. A paralisação chegou ao fim após o pagamento dos vencimentos. A prefeita Dalvânia Cardoso assinou a adesão ao Plano 1000 do governo do estado. O evento ocorreu na Casa da Agronômica, em Florianópolis.
Ela esteve acompanhada do vice-prefeito Jandir Sorato. A proposta do governo Carlos Moisés é atender os maiores municípios catarinenses com investimento de R$1.000 para cada habitante. Vários outros municípios catarinenses assinaram também adesão para receber os recursos em até 5 parcelas anuais. Os valores deverão ser investidos em obras de infraestrutura. O presidente da Câmara de Vereadores de Siderópolis, Ademir Donadel, assumiu o comando interinamente do Executivo na manhã desta quarta-feira, em virtude da licença do cargo do prefeito Frank Salvaro. O vice-prefeito de Siderópolis, Adriano Teixeira, está afastado, pois testou positivo para a Covid-19. A transmissão do cargo ocorreu no gabinete municipal e contou com a presença de secretários e servidores municipais. Donadel ficará no cargo até 18 de janeiro. O número de empresas abertas entre janeiro e dezembro de 2021 representou o maior recorde histórico anual nos 128 anos de existência da autarquia, segundo o levantamento da Junta Comercial de Santa Catarina. O saldo positivo de novos negócios em funcionamento no estado no ano passado chegou a mais de 138.032. Este número é o diferencial entre todas as aberturas e extinções no mesmo período. Ao analisar os resultados de 2021, o dado mostra alta de 19% em novos negócios, se comparado com o ano de 2020, e um crescimento de 42% em relação a 2019, período em que não existia a pandemia da Covid. Para o presidente da Judec, Gilson Luque Bugues, além de contar com o povo empreendedor, o sucesso dos recordes é o fruto também de um ambiente de negócios mais favorável, assim como investimentos do governo, simplificando o registro de empresas e as políticas públicas de apoio ao empreendedorismo. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS de Sara, já está funcionando em novo endereço. O local está mais amplo e permite melhor acesso aos usuários do local. O setor oferece serviços especializados e continuados para famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. A oferta de atenção especializada continua sendo o foco como a família. O novo local fica na Rua Marcos Rovares, no térreo do prédio do BIF Materiais para Construção. E com o Giro pela Região, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que você pode seguir a gente nas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de quarta. Até amanhã!